Bem-vindos a mais uma aula de redação aqui com o professor Jordano Valente. E hoje vamos ver um pouco sobre artigo jornalístico e como ele pode ser trabalhado na redação para alunos de ensino fundamental e médio. Então, para começar, primeiro a gente tem que ter conhecimento de algumas informações. Por exemplo, se eu vou fazer um artigo jornalístico, eu vou construir um texto e esse texto vai ser jornalístico. E dentro de um texto jornalístico, o que é importante frisar? Então, nós temos: qual a função de um texto jornalístico? Informar. Como tem que ser a linguagem desse texto? Ela tem que ser clara, objetiva, ou seja, simples, de fácil acesso a todos, que possam ser compreendido aquele texto. Impessoal, ou seja, você nunca deve se envolver ou colocar sua opinião sobre aquilo. Você tem que se manter imparcial. E em terceira pessoa, assim como eu disse que você não pode se envolver, logo não pode haver primeira pessoa no texto do jornalístico. Onde nós encontramos esse tipo de texto? Ele pode estar em jornais, em revistas, pode ser transmitido pela rádio, pela televisão ou pela internet. Hoje em dia, por exemplo, a febre do momento são os podcasts jornalísticos, em que os grandes veículos de comunicação criaram em seus sites uma coluna, uma guia só de podcasts, em que repórteres renomados criaram um canal nesse podcast, em que eles gravam as principais notícias que envolvem, dependendo do jornalista, pode envolver o mundo, pode envolver só o Brasil, pode envolver uma área específica como ciência e tecnologia, outra só sobre educação, outra só sobre entretenimento. Isso vai para todos os gostos. Quais os objetivos dos textos jornalísticos? Oferecer informações verdadeiras e confiáveis. Quem escreve tem a obrigação de verificar se o fato pode ou não ser comprovado. Então, sempre que você vai escrever um texto, ele tem que ter uma base verossímil, ou seja, uma base verídica, uma base comprovada que seja verdadeira. Informar de forma clara, sem ambiguidade, ou seja, sem duplo sentido, para que os leitores compreendam com facilidade as informações transmitidas. Oferecer informações verdadeiras e confiáveis, ou seja, não adianta eu falar uma coisa se não tiver como comprovar. Quem escreve tem a obrigação de verificar se o fato pode ou não ser comprovado. Informar de forma clara, sem ambiguidade, para que os leitores compreendam com facilidade as informações transmitidas. Nós repetimos aqui porque tem muita gente que confunde o objetivo do texto jornalístico e acaba escrevendo de forma imprecisa. Tem gente que escreve e passa pouca informação. E um texto jornalístico ele é um texto objetivo, ou seja, ele não precisa de muito conteúdo, assim, a nível de palavras. Ele não precisa de uma grande quantidade de palavras. Ele precisa, sim, passar o fato, como, onde, como ele aconteceu, quando ele aconteceu, quem praticou aquela ação. Isso é o que o público que lê um texto jornalístico procura. Dentro do texto do artigo jornalístico, nós temos gêneros textuais. Hoje nós vamos trabalhar um deles, que é a notícia. Numa notícia podemos encontrar os seguintes elementos: título, subtítulo, light ou corpo. Então, no título, ele tem que ser curto e chamar atenção para o fato informado, sem antecipar com precisão qual será o seu conteúdo. Deve trazer uma frase de impacto. Olha esse exemplo: ameaça que vem do céu. Pronto. Esse título ele tem que gerar curiosidade no leitor. Nós temos que pensar em palavras fortes, chamativas, que atraiam a atenção do público. Subtítulo:
é uma frase sem ponto final que aparece abaixo do título e serve para completar seu sentido ou dar outras informações. Normalmente você vai usar letras menores, que é do título, e maiores, que é do texto. Então, um texto jornalístico ele tem tamanho 10, tamanho 9, 8 às vezes, dependendo do jornal. O título ele tem tamanho 14, 16 e o subtítulo um tamanho 12 mais ou menos. Olha lá de novo. Vamos reler o título, Ameaça que vem do céu. E aí tem uma nova informação abaixo. Asteroide pode se chocar com a Terra em 2036. Então agora eu coloquei um pouco mais de informação sobre essa ameaça que vem do céu. Você pode perceber que o texto estava muito abrangente, né? Ameaça que vem do céu, diz muita coisa. E agora com o subtítulo, eu consegui explicar, basicamente, eu consegui estreitar, melhorar a informação ao leitor sobre mais ou menos o que eu vou abordar no meu artigo. Light define o primeiro parágrafo, que tem como função introduzir o leitor no texto e prender sua atenção. Para isso, ele fornece informações principais a respeito da notícia. Que informações são essas? O fato, propriamente dito, com quem aconteceu esse fato, como aconteceu, quando, onde, por quê e para quê. Não necessariamente nessa ordem, mas é importante ter a resposta dessas perguntas. E aí, com base no que vimos ainda há pouco sobre o título e o subtítulo, né? Subtítulo, título Ameaça que vem do céu. Subtítulo Asteroide pode se chocar com a Terra em 2036. E aí eu vou ler o slide. A Agência Espacial Americana, NASA, divulgou ontem em entrevista coletiva, no fim da tarde, uma notícia perturbadora. Um asteroide foi detectado a 5.000 anos-luz da Terra. Se nada for feito, ele será o motivo da possível extinção da humanidade. Então, repara, eu disse o fato, um asteroide, com quem ele está relacionado, com toda a humanidade, o planeta Terra, como pode haver o impacto, quando não se diz ainda especificamente na notícia, mas se diz que há uma distância. Né? Então, repare que eu não respondi todas as perguntas, mas eu coloquei a maioria delas nesse primeiro parágrafo, que vem a ser o slide dessa notícia. Ok? Corpo é o desenvolvimento da notícia. No corpo são fornecidos detalhes ainda não introduzidos, coisas que ainda não foram faladas no slide. E aí vem como se fosse a continuação do texto. Porém, o chefe do grupo que descobriu tal fato, Joe Wayne, afirmou que não há motivos para alarde e explicou. Apesar do fato, e de um agravante maior, seu tamanho, visto que possui 5 milhões de quilômetros quadrados de diâmetro, a equipe está otimista quanto a um fator, pois ele seguindo esta mesma trajetória, 2.000 anos-luz antes da Terra, ele irá passar direto por um buraco negro, situado em uma galáxia distante da nossa, impossibilitando de chegar até nosso planeta. Agora a equipe está de olho justamente neste buraco negro e se ele pode ou não representar algum perigo à humanidade. Então repare que aí houve uma continuação do slide, né, uma continuação das informações, descrevendo mais minuciosamente sobre como, né, estão tratando do assunto. Vamos ver se você entendeu o que nós explicamos nessa videoaula. Primeira questão. Leia o texto abaixo e informe o que é o título e o que é o subtítulo dele. Está aqui, tá, o texto. E você vai identificar para mim qual é a parte que é o título, qual é a parte que é o subtítulo. Se tem algum erro, você pode destacar também o que está errado aí para poder caracterizar melhor, ok? Segunda questão. Veja a imagem abaixo e crie. Você vai criar um título para isso, um subtítulo, um lead e o corpo do texto em até 10 linhas. Repara que eu estou pedindo o lead, que ele é um parágrafo único, como nós vimos ainda há pouco. Fora isso, você vai criar um corpo de texto de até 10 linhas. Ok?
fazendo claro em parágrafos. Vou aguardar a entrega dessa proposta e eu espero que todos tenham uma boa sorte nessa produção. Vou aguardar com ansiosidade. Até a próxima, galera.